No próximo bloco, o canal Saúde na Estrada vai mostrar aqui em João Pessoa um serviço que atende exclusivamente a travestis e transexuais. Fique com a gente, nós voltamos já. O canal Saúde na Estrada continua em João Pessoa. Agora vamos conhecer um ambulatório do Sistema Único de Saúde criado para atender travestis e transexuais. Um povo diverso na aparência e na cultura. Assim é o brasileiro. Apesar disso, nossa sociedade ainda não aprendeu a lidar com as diferenças. Entre aqueles que mais sofrem com o preconceito e a discriminação está a população LGBT, que reúne gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Com as travestis e os transexuais, a situação é ainda mais grave. Por conta da aparência, muitas vezes têm dificuldades em acessar serviços e direitos básicos. O acesso à saúde é um deles. Da simples consulta ambulatorial aos processos de mudanças corporais, eles se arriscam ao se submeterem a procedimentos como terapias hormonais e cirurgias sem acompanhamento médico. A Iune, por exemplo, decidiu fazer uso de hormônios ainda na adolescência por conta própria, o que lhe causou alguns problemas. Eu, através de pesquisa na internet, de conversas, encontrei amigas e encontrei receituários na internet e eu seguia um padrão seguido aos Estados Unidos, uma hormonoterapia que era feita em processo nos Estados Unidos. Então toda aquela medicação que era utilizada pelas pacientes de lá, eu utilizava aqui. É tanto que eu tinha uma grande dificuldade para encontrar o tipo de medicação correta. Evitar que aconteçam mais casos como o da Iune é o objetivo de um serviço implantado há pouco mais de 2 anos em João Pessoa. É o ambulatório para transexuais e travestis. É um ambulatório de saúde integral para travestis e transexuais que estão no processo transexualizador. Então, toda travesti transexual, seja ele homem trans ou mulher trans, pode vir cadastrar-se usuário do ambulatório, usuário para o processo transexualizador. O ambulatório nasceu de uma parceria entre as secretarias de Saúde e da Mulher e da Diversidade Humana do Estado da Paraíba. E também é considerado uma conquista de movimentos LGBT. Essa população não teve acesso aos serviços de saúde do SUS, que é um direito que está garantido na Carta Universal do SUS. Foi preciso que criássemos um ambulatório como uma política específica para essa população. Os hormônios só podem ser distribuídos aqui quando for habilitado. O local escolhido para receber o ambulatório foi o Complexo Hospitalar Clementino Fraga, que pertence ao estado da Paraíba. E a instalação desse novo serviço foi um desafio para a equipe do hospital. Se deu que a gente viu que realmente era o lugar que mais se adequava ao serviço. E a gente começou a estudar durante 6 meses como seria esse serviço, que era um serviço novo, pioneiro no Nordeste, né? Então nós fomos a São Paulo, a Uberlândia, até para que a gente pudesse conhecer como funcionava esse serviço. E daí a gente começou a identificar as pessoas dentro do próprio hospital, os profissionais que tivessem perfil para trabalhar junto com esse novo serviço que ia ser implantado no hospital. E esse cuidado com a escolha da equipe pode ser notado de cara quando se chega ao ambulatório. Isso porque a direção do serviço fez questão que a recepcionista fosse uma mulher trans e a escolhida foi a Andreina. No ambulatório, como o foco é o cuidado de forma integral, o atendimento começa sempre com uma conversa com o psiquiatra. A ideia é identificar e tratar possíveis problemas que estejam relacionados à questão da transexualidade.
Algumas pessoas vêm para cá e, na verdade, elas, além da questão da vivência, né, da identidade de gênero, elas também têm algum tipo de transtorno, uma depressão, um quadro de ansiedade. E precisa ser avaliado pelo psiquiatra para a gente poder definir o tratamento e cuidar também dessa parte, né, da saúde, nesse âmbito, nesse entendimento da saúde integral. Quando a gente pensa na questão de pessoas que vão, por exemplo, submeter a determinados procedimentos mais definitivos, vou te dar como exemplo a cirurgia de mudança de sexo, a avaliação psiquiátrica ela é muito importante para a gente saber se de fato a pessoa apresenta condições psíquicas adequadas para poder submeter esses procedimentos que são mais definitivos, são de porte, né, maior. Só depois desse atendimento é que começam os tratamentos para as mudanças corporais. É aí que os outros profissionais da equipe do ambulatório entram em cena, como o Dr. Eduardo, ginecologista. Eu não estou aqui apenas para atender pessoas do sexo feminino, né? Então nós temos as travestis, nós temos os homens trans e as mulheres trans. Qualquer alterações mamárias, eu atendo os três grupos, independente do sexo genital, né? Obviamente, intercorrências genitais relacionadas àquela pessoa que nasceu com sexo feminino serão trazidas para o ginecologista, que sou eu. Mas temos também o endocrinologista, que dá um apoio importante, principalmente na medicação hormonal que é feita, né? Além do ginecologista e do endocrinologista, o ambulatório conta ainda com profissionais de enfermagem, fonoaudiologia e urologia. Muitas das pessoas que buscam o ambulatório desejam passar pela cirurgia de mudança de sexo, mas de acordo com uma portaria publicada pelo Ministério da Saúde, no Brasil, para se submeter a essa cirurgia, é necessário um acompanhamento clínico prévio de 2 anos. A cirurgia deve ser feita por uma equipe treinada, habilitada e com experiência na técnica. O processo transexualizador feminino já está melhor estabelecido, né? O masculino ainda é considerado experimental, tá? Não tem resultados 100% satisfatórios. Hoje no Brasil já existem hospitais habilitados para fazer a cirurgia transexualizadora nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia e Recife. Mas como há uma grande demanda pelo procedimento, tem muita gente na fila de espera pela operação. Além da cirurgia transexualizadora, o ambulatório também prepara os usuários para outros procedimentos. A Ayune, que você conheceu no começo dessa reportagem, passou por uma tireoplastia, que é a raspagem da cartilagem do pescoço, conhecida como pomo de Adão. Porque antes de fazer essa cirurgia, eu tinha bastante preocupação quanto ao meu pescoço. Eu usava sempre a cabeça mais baixa para não identificar por ser uma característica muito forte da questão masculina. Então ela dá toda uma reafirmação à pessoa que faz essa cirurgia, dá uma levantada realmente na autoestima, ela é de suma importância. Mas nesse processo de fortalecimento da autoestima, há um detalhe que faz toda a diferença. E neste caso, não se trata de cirurgia. É a forma como a pessoa é identificada. E quem cuida da questão do nome é um outro serviço, o Espaço LGBT. Criado em 2011, ele funciona em parceria com o Ambulatório de Transsexuais e Travestis. Esse trabalho que a gente faz atua, né, aí no setor jurídico com relação à população de travestis e transexuais, principalmente hoje, né, com a mudança de nome, né, com a mudança do nome na justiça, né, que não é só o respeito ao nome social, isso é importante da gente sempre dizer. Um não descarta o outro, porque o nome social é o nome com o qual eu me identifico, né, eu adotei para ser conhecida, né, no meu meio social, e a mudança de prenome ela acontece no judiciário. Então, a partir, né, de um processo no judiciário, a pessoa pode requerer essa mudança de nome, que aí vai mudar o nome dela em todos os documentos. Desde a implantação do espaço, já foram ingressados mais de 70 processos, né?
e dentre esses, mais de 40 sentenças já saíram e foram julgadas procedentes. Se o nome social já é uma coisa bem legal, né? Você ser tratada por mulher, ser chamada pelo nome que você se sente bem, imagina você ter a retificação do seu nome no seu registro civil. Nossa, é excitante, é muito legal mesmo você olhar a sua identidade, é um prazer você chegar para alguém e dizer, olha minha identidade, eu me chamo Josi Silva, é muito, muito gratificante. Em muitos casos, a conquista do nome social e a mudança do nome na identidade são o ponto de partida para que travestis e transexuais busquem seus direitos e exerçam sua cidadania. Com o ambulatório do Hospital Clementino Fraga, essa população passou a ter mais acesso à saúde. Apesar disso, o desejo delas e deles é que cada vez seja menos necessário criar serviços especiais, mas sim que os locais de atendimento já existentes e a sociedade passem a vê-los como pessoas comuns, respeitando as diferenças. Na verdade, nós estamos servindo de exemplo às outras unidades que compõem o Sistema Único de Saúde, que essas pessoas podem ser atendidas e devem ser atendidas com respeito, né? Levando em conta as suas necessidades. Então, nós temos que garantir que essas pessoas sejam atendidas, independente do processo transexualizador, em todas as unidades, laboratórios e qualquer instituição conveniada com o Sistema Único de Saúde. A gente tem um serviço como esse, é a gente começar a fazer cumprir os direitos, né, e o direito à saúde, que é um direito fundamental para essa população. Então, é gratificante poder estar fazendo essa contribuição e é importante que o governo se comprometa com isso. O que a gente quer não é política exclusiva, é política inclusiva. Que não fosse necessário que a população de travestis e transexuais tivesse um ambulatório, um lugar para cuidar só da saúde delas. E sim, que todas nós fôssemos atendidas e atendidos nas unidades básicas de saúde em toda a rede.